Pessoal, temos muitos temas aí pra tratar, mas uma das coisas que o pessoal tá pedindo é sobre a revolução da geração Z no Nepal, tá? Bota o Nepal na câmera aí, olha só, isto aqui é o palácio, o quê? Governamental na capital lá deles? Basicamente houve uma revolução liderada por jovens contra o partido de esquerda, um partido de matriz comunista, né? Que se diz leninista, mas é um partido muito parecido com o PT ali no Nepal, tá? O Nepal que é um partido, é um país mais, eu diria, ele é multiétnico em certos termos, tá? Mas que é um país que não é exatamente rico, mas uma parte importante da população fala inglês, é uma população conectada nas redes sociais, é uma população que não estava, vamos dizer, muito feliz com o andamento das coisas ali no país e rapidamente, e esse é o ponto, rapidamente tocou uma revolução que em coisa de 2 dias derrubou o governo, botou fogo na galera, matou gente da família que administrava ali o país. Em resumo, fizeram uma revolução das mais assustadoras, tá? E como o pessoal tá colocando aqui nos comentários, talvez a primeira revolução da geração Z, senhor Rafael Almeida Rizzo. Que loucura! Essa é a primeira revolução conduzida por pessoas da geração Z. As pessoas comparam isso com as revoluções coloridas, porque as revoluções coloridas, né, que para muitos incluem aí as manifestações de 2013 no Brasil, incluem o Occupy Wall Street, incluem Maidan, incluem as manifestações que tivemos na Espanha, inclusive a Primavera Árabe. Essas revoluções coloridas tiveram nas ruas pessoas da geração millennial. E elas foram manifestações e foram movimentações que não redundaram em grandes transformações em muitos lugares, tá? Houve, vamos dizer, algumas vitórias, mas quase todas as vitórias foram revertidas. Hoje, o que nós vemos aí é uma primeira revolução tocada pelos Zoomers, ou seja, são os Zoomers do Nepal, e os Zoomers do Nepal tacaram-lhe o pau, derrubando o governo local. Tem matéria sobre isso, tem vídeo, vamos trazer isso aí, porque isso tem algumas implicações que são muito interessantes, tá? O que a gente vê é uma última revolução, uma revolução boomer tardia, meio boba, frágil, sem vitalidade, não dando em nada e terminando condenada, né, pelos instrumentos inventados pela democracia militante para assim fazer. E aqui do nosso lado, né, da geração Z, falando do nosso lado, eu que sou um millennial, mas me coloco aqui com os colegas do Nepal da geração Z, vejo uma revolução rápida, feroz, extremamente agressiva, que não tentou estabelecer diálogo em um momento e que apenas invadiu os prédios públicos, invadiu os espaços de poder, destruiu tudo, derrubou o governo. Vamos ler aqui a notícia, ó. Primeiro-ministro do Nepal renuncia em meio a protestos contra o governo. Manifestantes incendeiam parlamento e casas de ministros. Onda de protestos que já deixou 19 mortos ocorre após o governo nepalês bloquear redes sociais como o Facebook e o Instagram no país. Manifestantes entraram em confronto com a polícia na segunda e nessa terça-feira invadiram o complexo do parlamento. Vamos lá. O primeiro-ministro do Nepal, KP Sharma Oli, renunciou ao cargo em meio à intensificação dos protestos populares contra o governo nesta terça-feira. Manifestantes invadiram o complexo do parlamento nepalês e atearam fogo na sede do legislativo em casa dos ministros. Abre aspas. Renunciou ao cargo de primeiro-ministro com efeito a partir de hoje, a fim de dar novos passos em direção a uma solução política e a resolução dos problemas, declarou blá blá. A situação ficou insustentável após o choque com as 19 mortes nos protestos de segunda-feira, iniciados por insatisfação contra as restrições das redes sociais impostas pelo novo governo. Mais de 100 ficaram feridos, Já o presidente do Nepal, Ram Chandra Paudel, anunciou a renúncia de Oli e já iniciou o processo para escolher um novo premier. Manifestantes protestam contra o governo nepalês e o estopim foi o bloqueio das redes sociais do país. Houve confronto com a polícia após a multidão tentar invadir o parlamento na capital Katmandu na segunda-feira, o que resultou em 19 mortos. Nessa terça, os manifestantes protestaram também contra a violência policial e conseguiram invadir o complexo do parlamento. Eles atearam fogo no prédio legislativo, segundo o porta-voz do governo. Beleza. Em outro ponto, olha só, essa imagem é poderosa, hein? Assim, fogo no parlamento. Os caras realmente tacaram-lhe pau, tocaram o doido. Desce aí. Em outro ponto da capital, no bairro de Baisepati, manifestantes invadiram e incendiaram casas de ministros nepaleses, incluindo a casa de Sharma Oli. A mídia local informou que alguns ministros foram retirados em segurança por helicópteros militares. Imagens aéreas mostraram que o prédio da Suprema Corte também foi alvo de manifestantes e está em chamas, segundo imagens da agência de notícia Reuters. Desce. Na segunda-feira, a polícia disparou gás lacrimogênio e bala de borracha para dispersar a multidão, composta em sua maioria de jovens, durante as tentativas de invasão do parlamento. A repressão resultou nos mortos e feridos e marcou um recorde de violência em protestos no país. A população protesta contra um bloqueio das redes sociais como o Facebook e Instagram, imposto na semana passada sob o slogan de bloqueiem a corrupção, não as redes sociais.
o bloqueio não foi bem recebido pela população e 30 milhões de habitantes do país, dos quais cerca de 90% usam a internet. Gente, essa região do mundo, tá? Por mais que o Nepal não seja composto exclusivamente de pessoas de origem hindu, né, indiana, do subcontinente ali e tal, eles são pessoas que usam muito redes sociais. Eles são quase iguais os brasileiros nesse uso viciado das redes sociais. Eles estão presos nos seus celulares, usam muito redes sociais. Teria um efeito similar aqui, um bloqueio das redes sociais oriundo do STF, por exemplo, não ao X. O X não é uma rede social importante. Se bloqueassem o Instagram e o YouTube, por exemplo, aqui no Brasil, daria uma merda muito grande, tá? Essas manifestações que estão acontecendo no Nepal, quando a gente olha as cores, cores, estou falando ideológicas, você percebe que não é uma coisa motivada por elementos ideológicos, mas de fato ela soa parecida com o que foi 2013 no Brasil. 2013 no Brasil teve esse elemento tipo, tá todo mundo muito puto e todo mundo vai fazer o que vai rolar. E o governo ali caiu. Se a gente puxa as imagens de 2013, Rafael Almeida Rizzo, coloca 2013 Congresso Nacional. Em 2013, gente, só pra vocês entenderem, as pessoas foram até o Congresso Nacional e quase meteram fogo no Congresso Nacional. Houve tentativa de invasão e, na verdade, na prática, invadiram o Congresso Nacional. Né? Tem imagens disso no Brasil. Só pra gente entender e contextualizar o que aconteceu nos anos que se seguiram. Tem aí as imagens, Rizzo? Que eu te pedi em vídeo, acho que tem vídeo disso. Tá? Em 2013, veja, ainda que tudo começou com o estopim dos 30 centavos, 20 centavos, sempre confundo os centavos aí daquela história. No final, aquilo era apenas um extravasar de poder, uma demonstração de força e a ideia, vamos dizer, de um efeito contagiante que as redes sociais criavam para permitir que pessoas se sentissem empoderadas através dessa presença em massa. Era um efeito manada muito louco, tá? Olha isso aí tem as imagens, o gigante acordou e tal, que foi o que, vamos dizer, a forma como essa juventude, eu vou colocar aí eram homens e mulheres entre 20 e 30 anos, vamos botar aí, nos anos de 2013, né, em junho de 2013, e esses homens, eles chegaram ao cúmulo de invadir o Congresso Nacional. Eles não sabiam o que eles pediam, eles não sabiam identificar quem eram exatamente seus inimigos, tá? Mas houve isso, tá? E houve uma energia muito diferente da energia do processo bolsonarista. O processo bolsonarista e a tentativa de golpe do bolsonarismo passava primeiro em usar pessoas muito velhas, e essas pessoas muito velhas tinham na mente delas a ideia de que elas eram ordeiras, a ideia de que elas não depredavam nada, a ideia de que elas iam restabelecer a democracia com a ajuda dos militares. Havia uma série de coisas, de elementos presos na imaginação dessas pessoas que era oriundo do período militar. O golpista de 2022 do Bolsonaro, ele no fundo estava defendendo um retorno ao poder dos militares, porque ele queria viver aquele mundo pré-88. O golpista, portanto, de 2022, ele achava que ao ir para frente do quartel pedir ajuda para os militares, ele estava pedindo para os militares regressarem ao poder. É como se falasse, Geisel, rise from your grave. Medici, rise from your grave. Né? E eles iam ressurgir e iam caminhar junto ao povo, rumo ao Palácio do Planalto para pegar o último soldado de 64, que é Jair Bolsonaro, e aí eles iam restabelecer o Brasil incrível que havia antes da chegada dos civis corruptos ao poder. Essa era a ideia deles. E a ideia meio tosca, meio chonga, são pessoas idosas que fizeram isso, então todo aquele cenário era um cenário meio ridículo. 2013 não foi. Conversando com políticos, quando nós fizemos as maiores manifestações do Brasil, da nossa história, em 2015, 2016, os políticos falaram, cara, 15, 16, beleza, foram gigantescas. Mas as que deram medo mesmo foram 2013. Então quando a gente volta agora para a questão do Nepal e olha mais ou menos o contexto, o que a gente tem? Ora, uma mobilização mais difusa, tal qual a gente teve no Brasil em 2013, mas uma energia concentrada num inimigo. Em 13, o inimigo era o sistema. Eles não sabiam identificar. Eu lembro que eu falava, gente, que tal a gente focalizar na Dilma? Os caras, não, mas e o Renan Calheiros? A Dilma tá sendo conduzida pelo sistema. Não, porque o Lula foi enganado. Assim, havia uma confusão conceitual. As pessoas estavam na rua e havia uma sensação, as pessoas em 2013, de que... eu tô na rua, então isso aqui é meio de esquerda, certo? Mas eu protesto contra todo mundo. Eu não gosto de bandeira. As pessoas estavam confusas em 13. Esses caras do Nepal,
eles apontaram o inimigo, e aí eles tiveram algo como se fosse uma fusão de 2013 com... eles tiveram a energia de 2013, a energia jovem que a gente teve no Brasil em 2013, somada ao foco no inimigo em 15 e 16. Então, era basicamente uma massa de jovens, entendendo que é o inimigo, entendendo que eles precisavam destruir o inimigo. E aí aconteceu isso no Nepal. Só que isso é uma vitória da geração Z. A geração Z tem alguns méritos, eu preciso voltar para essa questão geracional, que ela é sempre muito interessante, sobre a geração anterior, que é a geração millennial. A geração Z, ela tem uma posição clara, estou falando do homem, mas não, eu posso colocar que a mulher da geração Z também tem uma posição clara, certo? Ela é bem à esquerda. E ele sabe o que quer e o que ele não quer. A geração millennial gostava de fingir e simular sensações, inclusive fingir inclusive certo cinismo. Talvez o millennial sempre quis ter, na verdade, uma crença verdadeira, mas ele achava que era esteticamente tolo ter essa crença verdadeira. Essa geração Z não. Então muitas pessoas apostam, não só aqui, mas em vários lugares do mundo, nesse potencial disruptivo que a geração Z tem, pelo fato dela... ela tá poucas ideias, ela sabe realmente escolher o que ela quer e o que ela não quer. Então é muito interessante o que está acontecendo no Nepal. Muita gente está excitada vendo isso, excitada no sentido da curiosidade, né? Falando, há um novo momento rolando no mundo, esse novo momento precisa ser percebido como tal. E esse novo momento está acontecendo, Rafael Almeida Rizzo. Sim. Esse novo momento que nós estamos enxergando aqui é talvez um novo momento de turbulências tocado por essa geração que é poucas ideias, tá? Vamos colocar aí, é um partido, eu não sei as afiliações, pessoal, por favor, que está nos assistindo, quais são as afiliações desse partido comunista, de matriz leninista que comandava o Nepal, se esse partido era ou não era um partido, por exemplo, aliado à China, como era a reação deles com a Índia, tá? Porque pode ser que essa queda desse partido acabe redundando em um realinhamento. E por que eu falo isso? Porque o mundo vai passar por uma série de realinhamentos. Eu não sei qual foi o papel dos Estados Unidos nessa história. Eu tô falando, Rizzo, uma coisa que até se parece um pouco com o Brasil. Interferência de um governo de esquerda nas redes sociais, nas big techs norte-americanas. E aí uma reação muito poderosa que derruba esse governo de esquerda. A história encontra certos paralelos com o que aconteceu com o Brasil? Sim. Ela encontra. Tá? E esses paralelos não podem ser ignorados, porque eles podem significar, depois disso, algum tipo de realinhamento político dessa nação. Tá? Um pessoal está perguntando no chat, será que tem dedo da CIA nisso? O que você acha, Rafael Almeida Rizzo? Eu tô curioso. Procura no Twitter CIA Nepal. Vai que tem. Eu acho, né, assim, a coincidência é grande, né? Novamente uma interferência nas Big Tech, tá? Que parecem ser claramente instrumentos hoje. Claramente não, né? Obviamente são instrumentos de poder dos Estados Unidos. Esse perfil. Quando você sabe que a América está por trás da derrubada do governo no Nepal, mas você simplesmente não consegue provar. Aí a imagem aí. Olha que interessante esse perfil Inevitable China falando. Isso é mais uma revolução colorida da CIA. O Nepal tem ótimas relações com a China e foi um parceiro da iniciativa Belt and Road, que é essa iniciativa logística de investimentos da China ao redor da região, ao redor do mundo na prática. Nenhum desses protestantes aí pode te dizer que tipo de corrupção está realmente acontecendo. E ainda assim eles estão trazendo seus próprios líderes para as ruas ao estilo Gaddafi, igual os líbios fizeram com o Gaddafi. Me parece que essa suposição, Rafael Almeida Rizzo, que eu tô colocando, muitos outros estão tirando também da cartola, certo? Certo. A ideia de que a CIA pode estar por trás disso. Porque olha só, curioso, mexeu com rede social americana, um governo em alguma medida ligado ao próximo da China, tá? E aí uma revolução derrubando essas lideranças ali, né? O Juliano Vendruscolo perguntou, será que os Estados Unidos botaram o dedo no Nepal? Poderia ser pior e terem colocado no botão? É possível. O Donald Trump, ele tem mãos pequenas, mas elas são mãos ágeis. Ele tem Agile Primate Hands. Esse outro perfil, o Hindi, Jai Guru Deva, ele falou, CIA está por trás dos protestos no Nepal, mudança, vamos dizer, mudanças de regime na região do Sudeste Asiático desde 2020. Veja só, Nepal rolou, Bangladesh, Sri Lanka,
Maldivas, Paquistão, aí disse que só falta na Índia, hein? E aí? Coincidências, sem coincidências, o que vocês acham, tá? Logicamente a gente pode simplesmente ver coincidências nesse processo, né? Eu viro e mexe, eu vejo algumas pessoas, alguns mais à esquerda, alguns nacionalistas, falando que o que aconteceu no Brasil no ano de 2015, 16, com a queda de Dilma Rousseff, foi tocado pelos Estados Unidos. E como eu fui um agente que participei, assim, ativamente, eu conheço o processo de dentro, eu vivi o processo do impeachment da Dilma Rousseff, eu olho e tento procurar ali, onde entra o americano aí? E eu não vi. Eu não vi em nenhum momento e não vi nenhum dos agentes. E eu entendo, assim, todas as relações que rolaram entre as partes e os jogos de interesses, e todos eles, você conseguia construir um encadeamento muito ok, muito preciso, e em nenhum momento você precisou do elemento Estados Unidos para fazer isso acontecer. Simplesmente quando coloca o elemento Estados Unidos, era, isso aí foi montado para quebrar as empresas brasileiras que concorriam com empresas americanas. Isso tudo sempre foi muito bobo, muito vazio. Inclusive achavam que isso tudo redundaria na destruição da Petrobras, não sei se o Rizzo se lembra, para que americanos viessem a comprar. Pois bem, na verdade entrou o governo Temer e ele tomou uma série de medidas que à época valorizaram demais a Petrobras. A Petrobras não apenas não foi vendida, como ela se valorizou. Então a ideia de quebrar ela não rolou, né? Sendo bem sincero, a teoria conspiratória ela morreu ali. Mas quando a gente coloca, vamos dizer, esses elementos dentro do novo contexto de uma nova política internacional do Trump, eu fico no mínimo curioso, tá? Fico no mínimo curioso para entender. O Igor falou, Renan, é só uma região muito instável em tudo. Não duvido, mas acho improvável. Igor, eu vou nessa tese. E é historicamente uma região muito complicada. O Sudeste Asiático é problemático e, né, eles são quase uma América Latina, só que na Ásia. Então, o mais provável, como sempre, eles estão gerando e administrando os problemas que eles mesmos criaram, tá? E, de fato, você pode imaginar que, independente de pressão americana ou não, num lugar em que as pessoas usam muito redes sociais, e aqui a gente tá falando do Nepal, né? O exemplo do meme que tava aqui na tela, tinha Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas e tal, né, Rizzo? Que você tirou o meme do ar. O que a gente pode falar essas pessoas podem muito bem se rebelar contra o governo a partir do momento que o vício deles em redes sociais é proibido pelo governo. Só não entendi, né, a grande malandragem do governo do Nepal, lá do primeiro-ministro, em derrubar as redes sociais mais populares, né?